podem ser salvos, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, pois seu desejo é que se converta e viva. Ezequiel 18:23. Todos podem ser salvos porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. E sabe o que diz Pedro em sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 9? Diz assim: não querendo Deus que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Eis aí a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho para todo ser humano. Eis aqui agora o dia aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, meus amados irmãos, terceiro ponto: todos podem saber que são salvos. Todos podem saber que são salvos. Sabe por quê? Porque o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Uma das maneiras que sabemos que somos salvos é porque nós possuímos o Espírito, que é penhor da nossa esperança, a nossa herança, as promessas de Deus. As promessas de Deus em relação à vida eterna no céu e a nossa própria ressurreição. Se o Espírito de Deus que ressuscitou a Cristo habita em nós, esse mesmo Espírito nos vivificará, como Paulo diz em Romanos capítulo 8. E se o Espírito de Deus está em nós, ele testifica com o nosso Espírito. É uma experiência que nós sabemos. Nós podemos saber que somos de Deus porque temos o Espírito Santo, meus amados irmãos, e ele testifica com o nosso Espírito. Eu pertenço a Deus, e quando eu peco, e quando eu cometo alguma coisa errada, eu tenho também testificado o Espírito no meu coração, dizendo para mim em alta voz que aquilo não me convém, que aquilo não tem nada a ver com a minha nova natureza. E sou levado pelo Espírito a ter aquela tristeza segundo Deus que me leva ao arrependimento. Mas, irmãos, a Bíblia não apenas fala de um discernimento espiritual de nossa própria salvação, baseada única e exclusivamente no testificar do Espírito no nosso interior. Ela fala um pouco mais. Não é apenas esta questão um tanto subjetiva, que outros não podem perceber nem ver. Deus, os apóstolos e o Senhor Jesus nos convidam a examinarmos a nós mesmos para ver se estamos na fé. Sabe o que diz mais? Nós podemos saber que somos salvos porque, como diz o apóstolo João em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 3, nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E tem mais, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, Romanos 8,14. E tem mais, porque sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. É algo muito objetivo e concreto. Pelos seus frutos os conhecereis. E todo ramo que estando em Cristo, que é a videira verdadeira, fracassar em dar frutos, se o sal tornar-se insípido, se a luz não brilhar, se não houver azeite em nossa lâmpada, não temos esperança, não devemos ter convicção de nossa salvação, porque a convicção de nossa salvação está atrelada ao amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Sabemos que somos de Deus pelo amor que temos pelos irmãos, pelos frutos. Porque crentes sem frutos não encontram base para a segurança de sua salvação. João 15:12. Então sabemos que somos salvos pelo testificar do Espírito e pelos frutos
desse mesmo Espírito em nosso coração, pelo amor de Deus, que é derramado em nosso coração, porque amamos os irmãos. E por fim, o quarto ponto desta mensagem: todos podem ser completamente salvos. O que significa completamente salvos? Todos podem ser salvos completamente, porque Jesus não apenas perdoa pecados, mas também transforma vidas. Ele transformou Simão em Pedro, Saulo em Paulo, Abrão em Abraão. O nosso Deus, quando encontra alguém, Ele promove uma nova vida, transformação de vida. Porque Jesus não apenas justifica, não apenas perdoa, mas Ele também regenera. Ele não apenas diz para a mulher pecadora, para a mulher adúltera: eu também não te condeno. Ele não apenas a livra da culpa, mas Ele também diz para ela: vá e não peques mais. Todos podem ser salvos completamente, porque não apenas nos declara o Senhor, nosso Deus, não apenas nos declara santos, mas Ele também nos torna santos. João 15:3, Tito 3:5, segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Nós temos a honra de participarmos da natureza divina, de sermos chamados filhos de Deus. Não é uma santidade apenas posicional, não é uma santidade apenas imputada, não é uma justiça única e tão somente imputada, não é algo que nos é apenas declarado, mas é a possibilidade de participarmos efetivamente do amor de Deus. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Semelhantes ao nosso Pai amado. Todos podem ser salvos completamente, porque Deus não apenas nos livra da condenação do pecado, mas também nos livra do domínio do pecado. E o pecado não terá domínio sobre vós, diz Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 14. Todos podem ser salvos completamente, porque Jesus não é apenas Salvador, mas Ele é também Senhor. Romanos 10, 9, Filipenses 2, 10 e 11 e 1 Timóteo 6, 15. Todos podem ser salvos completamente, porque não apenas Deus nos convida a crer, não apenas a Bíblia e o Evangelho nos chama à fé, mas também nos conclama ao arrependimento. Mateus 3, 8, Mateus 4, 17, Marcos 1, 15, Lucas 13, 3. Todos podem ser salvos completamente, porque não basta ser crente, meus amados irmãos, é necessário ser discípulo. Marcos 8, 34, Lucas 9, 23, Mateus 28, 19. Todos podem ser salvos completamente, porque não basta receber o amor, é necessário amar. 1 João 3,16 e 23. Todos podem ser salvos completamente, porque Deus nos concedeu todas as condições necessárias para a vida e a piedade. Segundo Pedro 1,3, para vivermos como filhos de Deus e para escaparmos da corrupção desse mundo. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4. E por fim, todos podem ser salvos completamente, porque Jesus não apenas nos exorta a sermos santos. Mateus 5, 48. Jesus não apenas nos exorta a sermos santos, mas Ele também nos capacita para tanto. Sabe, Ele nos dá o dom do Espírito. Atos 1, 8, a gente conhece isso de cor e salteado. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas. Recebereis poder do Espírito para se tornar testemunha, para ser cristão, para carregar o nome de Cristo e ser uma testemunha. E nós sabemos muito bem que todo aquele que professa o nome do Senhor precisa apartar-se da iniquidade. Mas temos o dom do Espírito, esse dom do Espírito que nos dá um novo coração. Ezequiel 36, 26. Temos também a mente de Cristo, 1
1 Coríntios 2,16. E temos também o amor de Deus que é derramado em nossos corações, Romanos 5:5. E Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 e 13, diz que nós recebemos de Deus e podemos e devemos vestir toda a armadura de Deus. E Paulo em outro texto diz que as armas da nossa milícia não são carnais, antes são poderosas em Deus para desbaratar exércitos, destruir fortalezas. Revista-se do Espírito Santo, de toda a armadura de Deus. Jesus veio desfazer as obras do diabo e nos deu do seu Espírito para ser a nossa força, para nós vivermos aqui de modo digno do Evangelho. Não estamos deixados ao léu. Não nos foi dado apenas um chamado, um mandamento de ser santos como eu sou santo. Deus não nos deu apenas essa vocação, Ele nos proporcionou todas as condições, todas as graças para que nós pudéssemos ser bem-sucedidos. E não permite Ele que sejamos tentados acima das nossas forças. Ele controla todos os fatores, e se vem a nós uma tentação, uma provação, com essa provação que nos cerca, com essa tentação que nos espreita, Deus envia para nós o seu Espírito e uma força particular para que nós sejamos bem-sucedidos. Ele dá graça e dá um escape, dá um livramento. Bendito seja o nosso Deus. Portanto, somos indesculpáveis como pecamos. Jovens, que diz o apóstolo João aos jovens: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e tendes vencido o maligno. Fugir das paixões deste mundo, fugir das paixões da mocidade. E este mandamento para fugir é acompanhado com uma graça que esteve sobre a vida de José, que fugiu da prostituição, que fugiu do adultério, ainda que isso lhe custasse anos na cadeia. Este jovem é um exemplo para nós, e o Espírito do Senhor está sobre nós e nos dá força e nos capacita para um novo viver. Não vamos subestimar a obra e o poder do Espírito nas nossas vidas. Visto que temos promessas riquíssimas e tantas bênçãos, o que nós precisamos fazer? Nos esforçar, fazer a nossa parte. Hoje o pastor Gerson falava sobre a igreja jejuando, a igreja em campanha de oração. Irmãos, nós precisamos uns dos outros. A santidade é algo que acontece na coletividade, na comunhão dos irmãos. Tem gente que pensa apenas em santidade em termos individuais. Não. Veja que o Espírito Santo foi derramado primeira vez sobre a igreja quando os 120 estavam reunidos em oração no cenáculo, e o Espírito foi derramado sobre eles. Segui a paz com todos, diz o apóstolo, o autor de Hebreus capítulo 12, versículo 13. Segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, essa questão de ser santo é algo que nós encontramos uns com os outros. E como somos cheios do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando e salmodiando a Deus nos vossos corações. É na comunhão dos santos que o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Na comunhão dos santos, segui a paz com todo, esforce-se, procure